Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Werner, o cabelo está imenso. Hoje a gente vai falar sobre mais um tópico da matéria, que são os processos de reforma religiosa, o que a gente chama classicamente de reforma protestante, certo? Vamos trabalhar com essas teorias e com esses conceitos, começando a findar a ideia do mundo moderno para criar as mudanças cada vez mais intensas próximo ao século XVIII. Tentar entender aqui quais as características desse processo. E eu gosto, há pouco tempo a gente teve, né, os 500 anos da Reforma Protestante, né, e essa ideia dos cinco solas, né, é bem importante e é bem definidor desse movimento reformista. Amém? Tá bem? Somente a fé, somente as escrituras, né, a escritura, a Bíblia, né, somente Cristo, somente a graça e somente a glória de Deus. Né? Essas características são características muito importantes e muito bem pensadas por esses reformistas. Que basicamente o que foi a reforma religiosa? A reforma protestante foi um movimento que começou no século XVI com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana e que culminou com a divisão e estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais destacamos a primeira, o luteranismo, depois vamos falar do calvinismo, do anglicanismo e da Contra-Reforma. Então, na verdade, esse movimento era um movimento que nasce lá com o humanismo, né, com a valorização do homem, da natureza de todos esses pontos, e com uma resposta, principalmente, contra o monopólio que a Igreja Católica tinha nesse momento. É dentro dessa ótica que as rupturas da cristandade que ocorreram no século XVI são genericamente chamadas de reforma protestante. Eram denominados protestantes aqueles que protestavam contra a Igreja Católica. Então, todo mundo que se opunha em algum momento à Igreja Católica passou a ser chamado de protestante. É bem interessante e bem emblemático que, na verdade, a gente vai ver que todas as camadas sociais em determinado momento vão se opor, de alguma forma, a esse monopólio, a esse controle que a Igreja Católica tinha sobre a verdade, sobre os dogmas e a palavra de Deus. Vamos lembrar que a Igreja Católica, vindo desde o final da Idade Antiga, passando por toda a Idade Média, era uma igreja monopolista. O que significa uma igreja monopolista? Só existia ela. Se você não aceitasse a ótica e a visão da Igreja Católica, você era considerado um herege, um infiel em todos esses pontos. E assim seria punido por essas propostas. Então, na verdade, a crítica aqui, que era um movimento que veio lá do humanismo, que passou pelo Renascimento e chega a esse ponto, é que a Igreja Católica única e exclusiva, tendo o monopólio sobre a palavra de Deus, não estava gerando o seu principal desenvolvimento. E aí, na verdade, a gente trabalha com essa teoria e com esse propósito. Na verdade, quais foram as grandes causas para o processo de reforma religiosa? O primeiro, o desenvolvimento da burguesia. Né? A burguesia tinha uma crítica imensa à Igreja Católica, porque uma das características da Igreja Católica era a ideia de que o lucro era proibido, que o lucro com seus juros, né, era até um pecado, era chamado de o pecado da usura. A Igreja Católica mantinha essa teoria, e a burguesia que queria lucrar, que queria ter o seu desenvolvimento, era impossibilitada de ter o seu crescimento. Segundo ponto, a formação dos grandes estados nacionais, ou seja, o surgimento dos grandes reinos deu um enorme poder a uma liderança que era a liderança do rei. Os reis passaram a ter um papel fundamental, mas eles não gostavam nem um pouco do papel extremamente importante, maior do que deles, que era o papel do Papa. E começam a criticar cada vez mais a intromissão do Papa e o papel do Papa nesse momento. O Renascimento, a gente não pode negar que as ideias humanistas, que as ideias de mudança, que as ideias de uma nova análise de mundo eram fundamentais, e as críticas à Igreja Católica. Né? A ideia é que a Igreja Católica desse momento, além de ser, desse momento, século XVI que eu estou falando, que além de ser monopolista, era uma igreja que se aproximava de atos corruptivos. Então, na verdade, fazia práticas abusivas, tinha a simonia, que era a venda de objetos sagrados, vendia cargos eclesiásticos e a venda da indulgência, que era uma das críticas maiores a esse movimento, a essa situação. Aqui, a ideia fundamental e a ideia mais marcante dentro desse ponto, dentro dessa proposta... Eita porra, apertei que sem querer, foi mal. É que, na verdade, a Igreja Católica era muito ligada, e muitos diziam que era uma igreja corrupta,
Então, na verdade, a corrupção do clero era algo muito marcante. Mas a crítica que vinha, às vezes até mesmo de dentro do próprio clero, é que, na verdade, a Igreja Católica tinha se afastado do seu objetivo inicial. Normalmente a gente vai à igreja para se aproximar de Deus, para buscar uma resposta, para seguir a nossa fé. Só que a Igreja Católica não tinha mais esses objetivos. A humildade, a fraternidade, a caridade, te aproximar de Deus. A Igreja Católica queria dinheiro nesse momento, queria lucrar dentro dessa situação. E essa era a imagem e essa era a ideia. Na verdade, a Igreja Católica vendia as indulgências. O que é a indulgência? É a venda do perdão. Qual pecado você cometeu? Ah, cometeu esse? Beleza, reza 10 Ave Marias, 20 Pai Nosso, paga R$ 50 que toma, tá salvo. Essa era a Igreja Católica da época. Vendia as relíquias sagradas, né? A simonia, a venda do pedacinho da cruz de Cristo, do pedaço do céu, tá certo? Então você comprava um pedaço do céu. Então essa ideia era uma ideia muito marcante. E a venda de cargos do clero. Então cada vez mais, tanto a população quanto o próprio clero se sentia afastado dentro dessa proposta. Alguns membros que entravam para o clero diziam: para que eu entrei para essa igreja se ela não tem mais os ideais que eu imaginava? Próxima crítica. Com o fortalecimento da burguesia, a burguesia não aceitava a condenação do lucro pela igreja. A Igreja Católica proibiu o lucro. Ela trabalhava com uma ideia chamada de lei do justo preço, que era a ideia de que se eu comprei essa caneta por R$ 1, eu tenho que vender para você por R$ 1, porque nós somos irmãos perante Deus. Eu não posso ganhar dinheiro em cima de vocês. Então, essa teoria e essa ideia era uma ideia que a Igreja Católica falava, mas não necessariamente fazia. Porque membros da igreja, da nobreza e do clero ganhavam e lucravam em cima da população. Mas a burguesia era proibida de fazer isso. Próximo ponto, o fortalecimento das monarquias nacionais. Com o desenvolvimento do poder dos reis, esses reis tinham uma preocupação. Porque o rei da Espanha era líder de todos os súditos da Espanha. O rei da França era líder de todos os súditos da França. Agora o Papa era líder o quê? De todos os católicos. Lembrando que o catolicismo era a religião oficial para todos esses grupos. Uma outra situação é que os nobres queriam cada vez mais as terras da igreja. As terras eram divididas entre membros da nobreza e membros da igreja. A igreja tinha muitas terras e as terras da igreja só aumentavam. E é nesse momento que determinados burgueses, determinados nobres, imaginam que se a igreja diminuir a sua influência e o seu poder, as suas terras podem ser entregues para a nobreza em determinado ponto. Não podemos negar também que a própria Igreja Católica passava por uma crise interna. Existiam duas teorias muito fortes na Igreja Católica que denotavam um conflito político dentro desse movimento. De um lado, os agostinianos, baseados nas teorias de Santo Agostinho, que diziam que o homem já está predestinado à salvação ou à condenação. Já é escolhido por Deus quem vai fazer o quê, quem vai ser salvo e quem não vai. Do outro lado, graças às ideias de São Tomás de Aquino, surgiu a teoria do tomismo, que na verdade era que dizia que o homem poderia conseguir a sua salvação durante a vida. Essas duas teorias eram teorias muito fortes e definiam quem ia ser o Papa, quais seriam as características de todos os pontos. Inclusive, os papas da época eram papas extremamente baseados no luxo, baseados nas conquistas, em exército. Alguns tinham até família, filhos, apesar da lei do celibato. Então, na verdade, as críticas vinham de todos os lados. O rei criticava a infalibilidade do Papa, o poder atemporal maior do que todos que esse Papa tinha. A nobreza estava interessada nas terras da igreja e assim queria diminuir a influência desse grupo. A burguesia criticava a usura, que era esse pecado, que era o lucro que esses caras tinham. O povo está revoltado com a imoralidade da igreja. O próprio clero, ou alguns membros do clero, estão revoltados com isso. E aí começamos a ter críticas. Começam a aparecer personagens, filósofos como Erasmo de Roterdã, ensaístas como Tomás Moros, que começam a debater e mostrar que tem algo errado nesse momento. A solução da igreja é cada vez mais investir e desenvolver o combate às heresias. Existia um grupo herético cada vez maior que denunciava essa corrupção, e o que acontecia com esses caras? Eram considerados bruxos, eram enforcados, eram levados ao Tribunal de Inquisição, que voltou a funcionar cada vez mais. Mas quando um membro da própria igreja, de dentro, mostra o seu descontentamento, aí tem algo muito intenso. O nome desse camarada era um dos reformadores, era Martinho Lutero.
Martinho Lutero vai surgir na região do Sacro Império Romano Germânico, mais ou menos onde hoje a gente tem a Alemanha, e vai desenvolver o luteranismo. Mais tarde vamos falar do calvinismo e do anglicanismo. Mas primeiro vamos para Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? Que o seu nome oficial era Martin Luther, que nasce numa região chamada de Eisleben, que na verdade nasce no século XV e morre em meados do século XVI. Na verdade, o Lutero nasce nessa região, que é uma região do Sacro Império Romano Germânico, que é onde hoje a gente tem a Alemanha. Essa estrutura e essa situação é bem intensa e bem emblemática. Sacro define o quê? Um local sagrado. Então, na verdade, era um local extremamente importante e fundamental ligado à Igreja Católica. Por isso, todos os membros católicos ali, todos os padres, e o Lutero era um monge católico e professor de teologia, então ele não só era um padre, como ele era também um professor nesse momento, tinha uma importância grande. Até porque a região onde ele vivia, que era a região de Wittenberg, era uma região extremamente valorizada. O segundo ponto é que, apesar de termos um imperador, por isso era o Sacro Império, o poder ali era um poder bem difuso, bem dividido. Existiam grandes principados, e cada um desses principados tinha o seu próprio príncipe, tinha suas próprias leis, tinha a sua própria importância. Então, na verdade, era um local descentralizado. Quem sabe se o Lutero tivesse nascido em um local onde o poder central, o poder do rei era muito forte, e sua ligação com a igreja ainda era muito importante, talvez o Lutero não tivesse todo esse crescimento. Foi dentro desse ponto que o Martinho Lutero vai começar a perceber que existe algo de errado na igreja. Esse monge alemão, ou germânico, chamado Martinho Lutero, foi o primeiro a contestar fortemente os dogmas da igreja. Martinho Lutero não aguentava, ele era um membro da igreja que podia ficar caladinho ali, simplesmente pegando o dinheiro e todos aqueles benefícios, e ele fala, opa, eu entrei na igreja com outro objetivo. Eu entrei na igreja para aproximar a população de Deus, e não é isso que está acontecendo nesse momento. Foi dentro desse ponto que o Martinho Lutero começava, tanto em suas aulas, quanto em seus cultos, suas missas, ele começou a mostrar o seu descontentamento contra a Igreja Católica. Existiam dois problemas aqui. O culto era rezado em latim, de costas para a população. Imaginem isso, em latim e de costas. Ninguém entendia nada e ninguém ouvia o que o padre estava falando. As aulas eram ministradas para membros da nobreza e para membros do clero, que muitos não aceitavam essas ideias de Martinho Lutero. Qual foi a solução dele? A solução dele foi escrever um documento que ficou conhecido como as 95 Teses. O que eram as 95 Teses? Foi um conjunto de ideias, um conjunto de teorias que mostravam o descontentamento contra a Igreja Católica. Quem sabe o principal movimento foi a crítica às indulgências. Lutero era muito crítico às indulgências nesse momento. Ele não aceitava essa proposta de forma alguma. E, na verdade, ele começa o quê? Ele começa a falar contra essa situação. Outra coisa que Lutero falava é que a salvação do homem ocorria pelos seus atos praticados em vida e pela fé. Atrelado a isso, lembrando que ele é completamente contrário também ao lucro da burguesia, ele continua acreditando na usura, mas, na verdade, ele condena o culto às imagens, porque ele acha que a simonia gerava um enriquecimento ilícito para os membros do clero, e também é contra o celibato, ou seja, o fato do padre não poder ter família, porque, na verdade, isso existia e, na verdade, era muito mais para manter as terras da igreja do que para qualquer outra coisa. Ele começa a falar sobre isso nas 95 Teses. Só que nos locais onde ele pregava essas ideias, isso não se difundia muito. Foi nesse momento que Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, há mais de 500 anos, ele afixou na porta da capela da Catedral de Wittenberg as 95 Teses. Então, na verdade, ele vai o quê? Ele vai prender ali. Alguns dizem que o ponto auge dessa crítica dele, desse movimento, foi quando ele viu, isso é uma lenda, quando ele viu um tio dele subindo as escadarias de Wittenberg, morrendo de fome, magro, se arrastando, com uma moeda de ouro em suas mãos. E ele fala, tio, vá comprar uma comida. E o tio dele fala, entre salvar a minha alma e salvar o meu corpo, eu prefiro salvar a minha alma. E paga a indulgência. Reza a lenda que logo depois o tio dele acaba morrendo. E a partir daí Lutero fica muito revoltado. Essa ideia de pregar, ou seja, afixar na porta da Catedral de Wittenberg, é meio lendária também. Não se sabe se o termo pregar era simplesmente ele falar sobre isso,
ou se ele prendeu mesmo ali. E quando ele prende mesmo ali, todo mundo quer saber, mesmo com a grande maioria da população analfabeta, quer saber o que está escrito ali. Tá certo? Fico imaginando vocês vendo esses vídeos, devem ficar olhando lá para trás, os livros aqui são da minha esposa, os quadros e tudo. Por quê? Porque na verdade é a curiosidade. O que está escrito aí, Lutero? E aí, Lutero e outros liam isso em voz alta. E aí mostravam todas as críticas à Igreja Católica. Foi nesse momento que o Papa Leão X quis saber quem era esse Lutero. E convocou Lutero para ir a Roma, para conversar com Martinho Lutero. Lutero vai a Roma, num primeiro momento, e tem um encontro com o Papa. E não botei aqui o encontro dele com o Papa. Quando Lutero se encontra com o Papa, ele fica em Roma mais revoltado ainda. Por quê? Porque, na verdade, quando ele tem esse encontro, ele fala assim, caraca, Roma é o centro da luxúria, é o centro dos gastos, tudo brilha, e ele fica extremamente revoltado com isso. Lutero não aceita muito bem aquilo, mas no seu encontro com o Papa, ele acaba aceitando o que o Papa fala. Porra, era o Papa que estava ali, era o cara mais importante da Igreja Católica, e ele aceita o que o Papa fala naquele momento. Só que quando ele volta para o Sacro Império, quando ele volta para o Wittenberg, aí ele tem algumas críticas. Ele continua a falar mal da Igreja Católica. Ele continua a mostrar o seu descontentamento. E as 95 teses começam a serem levadas para todos os cantos. O Papa Leão X fica revoltado com isso e fala, caraca, acabei de conversar com Lutero. Ele falou que não ia mais falar sobre as 95 teses. E voltou a falar sobre isso. Chama esse cara de novo aqui, eu quero conversar com ele. Mas agora vai ser um esporro maior. E quando Lutero recebe um documento, que era um documento importante, né, escrito pelo Papa para isso, Lutero, que já tinha sido excomungado pela Igreja Católica, ele já não podia mais realizar cultos nesse momento, por suas atitudes. Lutero pega esse documento, que exige que Lutero volte para Roma, e que diz que ele está excomungado, e ele queima a bula papal. Bula papal é qualquer documento escrito pelo Papa. E quando ele queima a bula papal, aí ele não é considerado só um infiel, um herege. Ele é considerado praticamente um anticristo. Quando Lutero queima a bula papal, não tem jeito. Ele acaba sendo preso e vai ser julgado por essa situação. O julgamento de Lutero ficou conhecido como a Dieta de Worms. O Papa Leão X exigiu que o imperador do Sacro Império, Carlos V, puna Lutero. O imperador convoca uma reunião que ficou conhecido como a Dieta. Dieta é um julgamento. Worms é o principado onde foi feito esse julgamento para julgar Lutero. Lutero, nesse julgamento, vai ser julgado por príncipes, por nobres, pelo imperador. O Papa não vai, logicamente, mas por membros do clero ligados ao Papa. E lógico que nessa reunião, nesse julgamento, Lutero é considerado um herege e vai para a fogueira. Só que Lutero não vai para a fogueira no mesmo dia. Ele vai o quê? Ele vai... a ideia da igreja é transformar Lutero num grande exemplo. Quem fizer algo contra a igreja vai acontecer a mesma coisa que Lutero. Então, na verdade, nesse momento, Lutero foi condenado e Lutero vai ser queimado na fogueira. Só que entre esses movimentos demora um pouco. E Lutero vai para uma masmorra, para ficar escondido ali, para ficar preso ali, até a morte dele. Só que Lutero consegue fugir. E o que é mais interessante, Lutero consegue fugir com o apoio dos príncipes e nobres que o tinham julgado. Por quê? Porque para esses príncipes e nobres, eles não podiam fazer nada diferente no julgamento. No julgamento é lógico que eles tinham que condenar Lutero, como condenaram. Mas na verdade eles acreditavam nas ideias de Lutero. Lutero seria interessante para diminuir o poder da igreja. Assim, Lutero, escondido, acaba fazendo a tradução da Bíblia e iniciando o que a gente chama de luteranismo. Esse daqui é a Dieta de Worms, né? Lutero aqui no centro, sendo julgado por diversos grupos, por diversas situações. O luteranismo é a doutrina fundada por Lutero, que ganhou muitos adeptos na Europa, principalmente na Alemanha, e na verdade as características eram a predestinação divina, tá certo? A salvação pela fé. As pessoas são predestinadas, mas quem mostrar essa fé vai entender se é predestinado ou não. A Bíblia como único instrumento a ser pregado e seguido. Então, na verdade, a Bíblia é a única palavra, inclusive a Bíblia é traduzida nesse momento. A tradução da Bíblia é fundamental dentro dessa proposta, para as pessoas terem uma facilidade na leitura da Bíblia, não na interpretação, mas na leitura da Bíblia. Ele vai abolir o culto às imagens. Então, na verdade, as imagens são o que? São negadas, não existe imagem de santo
na igreja luterana, né, isso é proibido. A crítica ao celibato, não vai existir mais o celibato entre esses membros. É interessante, eu moro aqui em Petrópolis, né? Não sei quem aqui mora e quem já veio a Petrópolis. Próximo ali à catedral, quase atrás da catedral, a gente tem aqui uma igreja luterana. Tá certo? É bem interessante a igreja luterana, tem as características bem próprias. Você pode fazer visitação, você tem todo um processo. Não tem imagens de santos, tá certo? E a gente faz isso em Petrópolis, porque Petrópolis foi fundada pelos alemães. Esse é o luteranismo, a primeira grande igreja que foi criada como uma crítica à Igreja Católica, vindo de alguém de dentro da própria Igreja Católica. Quando Lutero constrói essa ideia, ele abre as portas. E a partir desse momento vão surgir outros personagens. Um outro personagem dessa mesma região é um camarada chamado Thomas Munzer. Thomas Munzer até nasceu numa família burguesa, que tinha poucas posses, mas na verdade ele era muito mais ligado ao grupo dos camponeses. Estudou todo esse desenvolvimento, nasceu próximo ali ao movimento do luteranismo e tendo seu crescimento, né? Depois da prisão do Lutero, nasce ali em 1506, né? Em 1520 é o julgamento do Lutero. Então, na verdade, ele é contemporâneo do Lutero nesse momento, só que ele cria uma outra estrutura. A gente fala que os anabatistas, que foi essa igreja construída pelo Thomas Munzer, é o reformador sem igreja. Por quê? Porque, na verdade, ele, com essa origem camponesa do seu movimento, ele deseja romper com a igreja e com o Estado. Ele imagina que esses dois grupos atrapalham o desenvolvimento da sociedade e da população como um todo. Ele acha que a população deve pertencer à igreja pela fé, e não pelo seu nascimento, e não pela estrutura social dentro desse ponto. A ideia da igreja anabatista dessa época, não é igual a de hoje, é que, na verdade, o batismo deve ser feito para todos os adultos. Todos devem se rebatizar, ter um novo batismo. Porque assim você vai ter o quê? Você vai ter os céus e vai ter todo o desenvolvimento. A liderança era uma liderança um pouco complicada, e apesar deles trabalharem com a ideia do pacifismo, isso era uma lenda. Porque, na verdade, o movimento anabatista acabou sendo um movimento que trabalhava com a igualdade de gêneros e classes sociais. Eles diziam que todos eram irmãos. Era um movimento tipicamente popular, mas, na verdade, acabou se transformando em um movimento extremamente violento. Eles começaram a fazer ataques, saques, conflitos contra nobres, contra católicos, contra luteranos, e nessa região do Sacro Império acabaram sendo duramente e violentamente destruídos também. Existia um confronto entre anabatistas e Lutero. Os anabatistas mobilizaram o campesinato, era um movimento tipicamente popular. O luteranismo acabou com suas ideias beneficiando a aristocracia, beneficiando a elite nesse momento dentro dessa situação. O conflito entre eles dois era um conflito que se transformou em algo violento. E assim, os príncipes resolveram destruir os anabatistas. Tropas militares financiadas pela alta nobreza reprimiram o movimento anabatista. Então o movimento anabatista foi simplesmente um surto. Foi simplesmente um movimento rápido, que era um movimento ligado a uma estrutura mais de culto de todos esses pontos, e foi duramente destruído dentro dessa situação. Certo? Aqui é uma imagem que mostra uma crítica ao Papa. Alguns dizem que foi atribuída ao Lutero, outros dizem que foi atribuída aos anabatistas. O que é importante, com esse grande conflito entre anabatistas, luteranos, católicos, o crescimento do luteranismo deu origem ao que chamávamos de Paz de Augsburgo. O que foi a Paz de Augsburgo nesse momento? Como os conflitos eram muito intensos, a solução qual foi? A partir de agora, o príncipe da região, o príncipe da localidade do Sacro Império, vai definir qual é a religião do seu império. Então, se aqui nessa região o príncipe é um católico, todos vão ter que ser católicos. Se aqui é um luterano, todos vão ser luteranos. Isso, para príncipes e membros da nobreza, foi a solução para todos os ideais. Então, na verdade, dois grupos aqui, os reis e os nobres, adoraram essa ideia. Por quê? Porque a partir de agora são eles que definem qual vai ser a religião, diminuindo a importância do clero católico, pegando as terras e tendo cada vez mais poder, diminuindo a influência do Papa. Dois grupos saem extremamente beneficiados com essa situação. E a burguesia? A burguesia não, porque tanto Lutero, como Munzer, como a Igreja Católica continuavam a proibir o lucro. Porém, Lutero abriu a porta, e aí surgiu um outro camarada. Seu nome era João Calvino. João Calvino, na verdade, era um cara que nasce na França, tá certo? Era um francês
que começa a ouvir as ideias do protestantismo, do luteranismo, a partir de um camarada chamado Zwinglio. Quem era esse Zwinglio? Na verdade, na Suíça, surgiu um movimento muito próximo das estruturas do Sacro Império. Então, na verdade, na Suíça surgiu um camarada chamado Ulrich Zwinglio, era um padre, que começou a pregar ali, através das ideias que ele ouvia do Lutero, começou a pregar uma crítica às indulgências e falava sobre o evangelho puro. Só que existia um problema. O Zwinglio morreu muito jovem, e as ideias dele começaram a se difundir na Suíça e na França. Foi aí que as ideias do Zwinglio chegaram a esse camarada, ao João Calvino. O Calvino era um burguês. O Calvino não era padre. O Calvino era um burguês. E, na verdade, entrou com as ideias, em contato com as ideias luteranas, através do Zwinglio. Através da fala do Zwinglio. Só que o que aconteceu? Ele virou um protestante. Ele começou a mostrar a sua crítica à Igreja Católica. Só que qual o problema? A França era um reino católico centralizado por um rei. Quem falava mal da Igreja Católica na França era perseguido. O que acontece? A solução do Calvino foi fugir. Para onde? Para a França, onde as ideias do Zwinglio já estavam cada vez mais fortes. E na Suíça, ele acaba o quê? Ele foge da França para a Suíça. E na Suíça, ele acaba criando o calvinismo. Algumas ideias e algumas teorias do calvinismo eram muito marcantes. Era um governo e um projeto religioso centralizador que proíbe teatro, dança, jogo de carta, multava quem risse durante o culto ou rezasse em latim, a traição, o insulto a Deus era punido com a morte. Mas, na verdade, a ideia fundamental é essa. Olha o calvinismo na Suíça. Dentre as várias características, dentre as várias ideias, a teoria de predestinação absoluta. O que significava isso? O trabalho, a pureza, o cumprimento de deveres e o progresso econômico são sinais divinos que você é predestinado. Então, quem trabalha muito consegue entender e perceber que é alguém que é predestinado nesse momento. O trabalho é uma fonte de salvação. O lucro é uma fonte de salvação. Em compensação, quem comete vários pecados vai viver na miséria. Foi a primeira igreja que mesclou conceitos religiosos com conceitos econômicos. Quem adorou isso foi a burguesia. Nessa igreja não só eu posso lucrar, como o lucro ainda é o quê? Como o lucro ainda é fonte de salvação. O crescimento dessa igreja então foi imenso. E a partir desse ponto, olha essa ideia. Calvino aderiu à reforma luterana, doutrina calvinista, predestinação. O trabalho valoriza e dignifica o homem. Negócio é a negação do ócio. Então você tem que fazer alguma coisa. Grande aceitação da burguesia, pobreza vista com maus olhos. O calvinismo surgiu na Suíça. Quando ele chega à Inglaterra, burgueses ingleses, eles viram os puritanos. Quando chegam na França, com calvinistas franceses, são os huguenotes. Na Escócia, os presbiterianos. Foi, quem sabe, a religião que mais cresceu, mas não se transformou na religião de um país. Se transformou o quê? Numa religião importante e fundamental ligada à burguesia. Então, príncipes e nobres se deram bem com o luteranismo. Burgueses se deram bem com o processo do calvinismo. Todos estão encontrando a sua solução. Mas aí vamos ter um movimento na Inglaterra que é muito intenso. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII, da dinastia Tudor, concentrava o poder. Só que em determinado momento alguns problemas aconteceram. Ele era casado há 18 anos com Catarina de Aragão, sua esposa, sobrinha do imperador do Sacro Império. Uma ligação muito mais política do que qualquer outra coisa. E o que acontece nesse momento? Henrique VIII quer uma situação. Para muitos, a gente sempre ouviu falar que o Henrique VIII queria, na verdade, ter um filho varão. O que é um filho varão? É o primeiro filho homem. Ele não conseguia ter esse filho varão. Até teve filhas mulheres, mas um filho homem ele não conseguia ter. O que ele alegava? Que o problema para ele não ter um filho homem era de Catarina de Aragão. E o que ele resolve fazer? Ele resolve se separar de Catarina de Aragão. Então, na verdade, ele queria um herdeiro para o trono, e, na verdade, ele não consegue esse herdeiro para o trono. Alega que ele quer invalidar o seu casamento. O Papa fala, Henrique VIII, as pessoas são casadas até que a morte os separe. Você não pode se separar de sua esposa por uma alegação que ela não pode lhe dar um filho homem. Henrique VIII tinha alguns outros objetivos.
não era só se separar de Catarina de Aragão para se casar com uma de suas amantes, a que ele mais gostava, chamada Ana Bolena. Na verdade, ele queria algo maior. Ele queria o quê? Ele queria diminuir o poder do Papa na Inglaterra, ele queria pegar as terras da igreja nesse momento e ele queria acabar com qualquer tipo de fragmentação política, criando uma centralização político-religiosa, as terras da igreja, a diminuição do poder do Papa e um herdeiro para o trono. Esses foram os motivos. Só que o Papa proíbe a separação de Henrique VIII e o recasamento. O Papa não proíbe por causa de uma estrutura religiosa também, não. O medo dele era que no Sacro Império já tinham surgido determinadas novas religiões, na Suíça surgiu uma nova religião, na França, na Inglaterra, isso começava a crescer. Como perder os fiéis ingleses nesse momento? E Henrique VIII não liga muito para isso. O que acontece? O rei Henrique VIII, que era casado com a Catarina de Aragão, essa princesa espanhola que unificava os reinos ligados a essa família, Henrique VIII pede a anulação do seu casamento e o Papa nega isso, por uma estrutura religiosa, mas também por uma estrutura política. Qual a solução de Henrique VIII? Não posso? Dane-se. Então não participo mais da Igreja Católica. Foi nesse momento que ele rompe com a Igreja Católica, se separa de Catarina de Aragão e casa-se com a sua amante Ana Bolena. Com isso ele é excomungado da igreja. Ele não ligava mais para isso. O que acontece? Ele funda uma nova religião, a Igreja dos Anglos, a Igreja da Inglaterra, a Igreja dos Anglicanos. O rei não só é o chefe político, como também é o chefe da Igreja Anglicana. Tomou as terras da igreja e entrega para nobres nesse momento. Os mosteiros foram vendidos para pessoas que o apoiavam. Então ele acaba com a Igreja Católica nesse local, anula o poder do Papa na Inglaterra e fortalece o seu poder, agora político e religioso. Então, na verdade, Henrique VIII centraliza o poder e tem uma importância e um papel fundamental aqui. É mais um dos grupos que passa a ter um papel extremamente importante. Os reis agora podem ter a sua liderança política e religiosa. Olha isso aqui, em 1534, Henrique se declara líder da Igreja da Inglaterra, devido a motivos pessoais, o divórcio, e políticos, diminuir a importância da Igreja. O Papa excomunga o Henrique VIII e Henrique VIII toma os bens da Igreja. A criação da Igreja Anglicana, que tem por base uma doutrina protestante, então a base e as ideias têm muito a ver com o luteranismo, tá certo? Mas a sua forma, os seus ideais têm muito a ver com as ideias com as ideias do calvinismo. Inclusive, a partir desse momento na Igreja Anglicana, burguês pode lucrar. Todo mundo sai feliz com essa história. Não achem que o Henrique VIII se separa só porque ele era apaixonado pela Ana Bolena. Porque também ela não lhe dá um herdeiro homem e ele acaba matando ela também, tá certo? Mas, na verdade, é uma questão muito mais intensa e muito mais ligada às estruturas políticas do que propriamente amor ou estruturas religiosas. Só para a gente fechar, pequena nobreza se converte ao protestantismo, tentativa de anulação de Henrique VIII do casamento com Catarina de Aragão, submissão da Igreja Católica Inglesa ao controle do Estado, expropriação do clero, ou seja, tomada de terras da Igreja. Aqui eu boto só, gente, parem aí o vídeo agora, que é um resumão sobre toda essa situação das igrejas luteranas, anabatista, calvinista e anglicana nesse momento, tá certo? Aí só para vocês darem uma olhada, tá certo? É um resumo sobre isso. A Igreja Católica está perdendo fiéis, a Igreja Católica está desesperada. Olha como a Igreja Católica está o quê? Ainda tem a sua grande maioria da Europa, mas cada vez mais ela que era monopolista já perde aqui para os anglicanos, já perde aqui para os luteranos, já perde aqui para calvinistas, aqui em roxo, ganhando importância em diversas localidades. Então, na verdade, a Igreja Católica está perdendo seus fiéis. E ela vai dar uma resposta. A resposta se chama a Contra-Reforma. Origens anteriores à Reforma Protestante, então, na verdade, ocorre basicamente ao mesmo tempo, tá certo? E a reação de Roma à expansão do protestantismo. A ideia era o quê? Era diminuir a influência. E alguns tópicos foram fundamentais. A reorganização e a nova forma do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição volta com força total. E a tentativa é o quê? É não deixar que esse grupo avance cada vez mais. Foram feitas algumas reuniões, se chamava o Concílio de Trento. Eram reuniões entre membros da Igreja Católica que tinham por objetivos rever os dogmas, as verdades da Igreja Católica. Entendam, eles não vão negar e mudar tudo, mas vão fazer algumas adaptações, como, por exemplo, o fim das indulgências.
Eles não podiam virar do dia para a noite e falar assim, olha, cara, tudo que a gente falou até agora era mentira e agora é verdade. Não tinha como. Mas eles adaptam algumas situações, algumas leituras e interpretações aos ideais dele. Foi nesse momento também que, liderado por Inácio de Loyola, foi criada a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi um movimento importante e fundamental aqui também, que falava sobre o quê? Que tentava levar esses novos dogmas e essas ideias para diversas regiões. Da Companhia de Jesus nascem os jesuítas. Grupo fundamental e extremamente importante aqui. Só para a gente fechar, olha aqui o Concílio de Trento, reafirmação dos dogmas do catolicismo, tá certo? Criação de seminários e do catecismo, criação do Índex, que era um conjunto de livros proibidos, reativação dos tribunais de Santo Ofício. Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, vai buscar novos fiéis nas Américas com educação e catequese. Então, na verdade, aqui a gente tem essa mescla. Quando a gente fala sobre a história do Brasil, eu falei muito, né, na nossa última aula, né, sobre os jesuítas. Olha de onde surgem esses jesuítas nesse momento, tá certo? Aqui, só um esboço, né? Concílio de Trento, reunião de líderes das igrejas, são estabelecidas as medidas a serem tomadas, tá certo? A criação do Índex, livros proibidos, defesa da autoridade do Papa, são mantidos sacramentos, celibato, missa em latim, culto aos santos, modo único de interpretar a Bíblia. Retomada da Inquisição, tá certo? E a criação da Companhia de Jesus. Os soldados de Cristo, os soldados da igreja. O que é interessante é que com a Companhia de Jesus, a Igreja Católica que estava perdendo fiéis vai ter um número maior de fiéis com a catequese, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, lembrando que essas duas regiões continuavam a ser claramente católicas nesse momento. O preço da fé, desestruturação das relações sociais feudais, moral econômico-religiosa, ascensão da burguesia, divisão da cristandade ocidental em tendências hostis entre si, surgimento de várias religiões diferentes, substituição do latim por línguas nacionais, inclusive com a tradução da Bíblia pelo Lutero, apesar da Igreja Católica não aceitar muito isso, perseguição de adversários religiosos, guerras religiosas, declínio da autoridade papal, o Papa perde influência e o nacionalismo dos estados, o crescimento das estruturas dos estados nesse momento. Consequência, no campo religioso, rompimento da unidade cristã, o fim do monopólio católico, mas o crescimento da intolerância religiosa. Conflitos e mais conflitos. No campo político, ruptura do poder do papado, o Papa já não é mais o líder único, né? Fortalecimento do poder dos reis e guerras provocadas por contextos religiosos, pretextos religiosos. Então, na verdade, aqui a gente fecha a nossa aula com esses tópicos e com essas situações. Beleza? Valeu, galera!